Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução dessa questão do assunto cinética química, beleza? Aqui a gente vai revisar alguns pontos importantes dentro desse conteúdo. Então vamos lá. Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou a mistura desses comprimidos com água usando diferentes métodos. Após observação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a massa de cada comprimido tivesse sido dissolvida em água, o aluno elaborou a seguinte tabela. Então você tem uma tabela aqui, vocês percebem que nós temos 4 métodos, onde foi usado o estado do comprimido inteiro triturado e a temperatura da água, 10, 60. Ou seja, esse aluno ele fez 4 experimentos, mudando o estado do comprimido e também a temperatura. E aí ele anotou o tempo de cada reação química. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações. Afirmação 1. Ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. Será que realmente é impossível determinar qual dos dois fatores aumentou mais a velocidade da reação no experimento 1 e 2? Galera, analisa aqui, ó. Analisando o experimento 1 com o experimento 2, vocês percebem que no experimento 1 ele usou o comprimido inteiro. No experimento 2, ele usou o comprimido triturado. Beleza, então aqui ele mudou a superfície de contato. E também alterou a temperatura, porque no primeiro experimento ele usou 10 graus Celsius e no segundo experimento ele usou 60 graus Celsius. Bora da história. No experimento 1 com o experimento 2, ele alterou os dois fatores ao mesmo tempo. Bom, se você altera os dois fatores ao mesmo tempo e tu percebe que realmente a velocidade foi mudada, é só observar a questão do tempo. Não esquece que quanto menor é o tempo de algo, maior é a velocidade, mais rápido, né? Então, aqui, como a gente está analisando a velocidade indiretamente pelo tempo, a gente pode perceber que no experimento 2, o comprimido triturado e a temperatura alta de 60 graus, vocês percebem que ele levou menos tempo. Logo, a velocidade foi maior. Então, vocês percebem que no experimento 2, a velocidade é maior do que a do experimento 1. Por quê, professor? Porque no experimento 2 a temperatura está alta e o comprimido está todo triturado. Maior é a superfície de contato dele. Bom, ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores aumentou mais a velocidade da reação química. A gente só sabe que aumentou a velocidade, porque ó, se no primeiro experimento ela levou 50 segundos e no segundo levou 15 segundos só, realmente essas alterações aqui, o estado do comprimido e o aumento da velocidade, realmente fez a velocidade alterar. Porém, realmente é impossível saber qual dos dois fatores fez a velocidade aumentar mais. Então, analisando apenas o experimento 1 e o 2, é impossível determinar qual dos dois fatores variados aumentou mais a velocidade da reação química. Bom, como você está alterando as duas grandezas, é impossível você descobrir qual das duas prevalece. Então, a afirmativa 1 ela está verdadeira. É impossível mesmo determinar qual dos dois. Afirmativa 2, a mudança da condição da água de fria para quente. Opa, se está passando de fria para quente, é porque a temperatura foi aumentada. Beleza. Você já sabe o seguinte, quando a temperatura aumenta, a velocidade também aumenta. Beleza. Voltando aqui, o item 2, a mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Galera, se você está aumentando a temperatura da reação, a velocidade, o que vai acontecer com ela se tu está aumentando a temperatura dessa reação? É claro que a velocidade vai aumentar e não cair.
Logo, a afirmativa 2 ela está falsa. A velocidade não cai, ela aumenta. Se você aumenta a temperatura da reação, a velocidade aumenta. Tá aqui o nosso esqueminha aqui, ó. Bem aqui, ó, como eu coloquei para vocês. Se a gente aumenta a temperatura, a velocidade aumenta e não cai. A afirmativa 2, portanto, está errada. 3. A influência da temperatura da água é maior que a influência do estado comprimido no aumento da velocidade da reação. Será que a temperatura tem maior influência do que o estado do comprimido nessa reação química? Galera, olha só. Para a gente analisar qual dos dois fatores prevalece, faz a velocidade alterar mais, eu preciso testar, na verdade eu preciso analisar cada um separadamente. Ou seja, eu preciso que um esteja variando e o outro esteja constante. Então vamos olhar aqui a tabelinha. Vamos testar aqui o estado do comprimido. Vamos observar o seguinte, galera. Eu quero saber qual é a influência dele. Bom, então ele vai mudar e a temperatura vai ficar constante. Então eu posso usar, por exemplo, o experimento 1 com o experimento 4. Eu posso comparar esses dois experimentos aqui, ó, porque a temperatura está constante. Então quem está mudando apenas é o comprimido. Aqui ele está inteiro e no experimento 4 ele foi triturado. Esta alteração fez o que com a velocidade? Ó, no primeiro experimento inteiro, no segundo triturado, essa alteração provocou o que na velocidade? Olha, se na primeira reação a reação levou 50 segundos para acontecer e no último ela levou só 30 segundos, então significa que ao aumentar a superfície de contato, porque tu está usando inteiro e agora você está usando triturado, ao aumentar a superfície de contato, o que aconteceu com a velocidade? Bom, não temos a velocidade, o que nós temos aqui é o tempo. Mas o que aconteceu com o tempo? O tempo caiu 20 segundos. Então, o tempo caiu, não é a temperatura, né? O tempo caiu o quê? 20 segundos. Por causa dessa alteração da superfície de contato. Beleza? Se o tempo caiu, é porque a velocidade aumentou. Não sei quanto, mas a gente já sabe que a velocidade aumentou com essa alteração da superfície de contato. Agora eu quero analisar o efeito, né, a influência da temperatura nessa reação química. Então, ela vai variar e o estado do comprimido vai permanecer o mesmo. Posso usar o experimento 1 com o experimento 3. No experimento 1 com o experimento 3, o comprimido está inteiro. Então, vamos lá. No experimento 1 com o experimento 3, foi aumentado a temperatura. Esse aumento de temperatura provocou o que na velocidade? Veja só. Se bem que, como eu te falei, né, o que a gente tem apenas é o tempo. Então vamos analisar o tempo e de forma indireta a gente consegue analisar a velocidade. Do experimento 1 para o experimento 3, a temperatura aumentou para 60 graus e a velocidade, né, o tempo na verdade, que era 50 segundos, caiu para 25 segundos. Então o tempo dessa reação, né, acabou caindo 25 segundos. Opa! Caiu mais do que a superfície de contato, então já que ela caiu 25, né, a velocidade aumentou. Vou chamar essa velocidade 1 e vou chamar essa velocidade de 2. Qual dos dois fatores fez a velocidade aumentar mais? É claro que a temperatura, porque ó, caiu mais tempo. Então, já que ela caiu mais tempo, é porque a reação química foi mais rápida. Então, a temperatura ela tem maior influência nessa reação química que a superfície de contato. Logo, a influência da temperatura da água é maior que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação química. Afirmativa perfeitamente correta. O aluno tirou a conclusão perfeita. Finalizada a questão, das afirmações acima, é correto dizer que o aluno errou. Ele errou apenas a afirmativa 2. Apenas na afirmação 2, gabarito correto, letra B de bola. Show de bola, meus amores. Então, aqui está uma questãozinha muito boa, bem analítica, show de bola, boa para cair na prova da UEA específica. Então, assiste de novo, refaça essa questão. Qualquer dúvida é só acompanhar aqui nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!